Hello guys, good morning, how are you? Bom, present perfect, né? Esse tempo verbal em inglês tem o nome de present perfect, present, embora ele tenha esse nome, ele é usado para falar sobre o passado, certo? Então, seria o presente perfeito, mas lembre-se que no português nós não temos um tempo verbal equivalente a ele, dá para aproximar, mas a gente não usa, né, do jeito que eles usam, né? Quem fala inglês usa muito esse tempo verbal. Quem assiste série, quem assiste filme, percebe que na maioria das vezes, para falar de coisas no passado, eles vão usar esse tempo verbal aqui, present perfect, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, ele é um tempo verbal que expressa a ação influenciada pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Assim, é um pouco difícil, né, essa questão de tempo influenciado, uma ação influenciada pelo presente, mas tenta pensar que é uma ação que começou no passado, já começou um tempo atrás, e ela ainda pode permanecer no presente, pode continuar acontecendo no presente, ou ela já pode ter sido concluída, certo? Então, por isso que ele é um pouco complicado, a gente pode usar ele para várias coisas. Lembre-se que é uma ação que começa no passado e continua, ok? Continua ou já terminou, mas o importante é a ação em si, ela ainda tem alguma influência no presente. Se já aconteceu, então, por exemplo, I have traveled to Europe. O que eu falei? Eu viajei para a Europa, certo? No entanto, eu não disse quando. Nesse tempo verbal, nós não precisamos dizer quando, não precisamos, diferente do simple past, que geralmente a gente fala quando que aconteceu, quando que terminou a ação, certo? Mas nesse aqui não precisa. O importante é que eu viajei pro Orlando, que eu falei, eu acho que foi, que eu viajei para Orlando e isso ainda tem influência no meu presente, porque eu levo muito em consideração essa ação. Eu, nunca esqueci da minha viagem para Orlando, enfim. Então, é uma ação que tem influência no presente, certo? Expressa ações influenciadas pelo presente, estão acontecendo, foram concluídas recentemente, beleza. No entanto, não é importante quando elas começaram a acontecer, como eu já falei, mas sim a ação em si. Então, não é importante quando que começou. O importante é que eu fui para Orlando e pronto. E isso até hoje influencia no meu presente, porque eu lembro, maravilhosamente daquela viagem. Não há um tempo em português equivalente ao present perfect, como eu já disse, por isso que ele é complicado. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria eu tenho viajado para Orlando. Ou seja, eu tenho viajado para Orlando. É estranho, porque parece que eu viajo todo dia, né? Eu sempre vou para lá. Mas não é isso, né? A ação ela aconteceu já. Então, por isso que é complicado a gente traduzir ao pé da letra, certo? Por isso que não tem esse tempo equivalente aqui no português, não dá pra gente fazer uma comparação. Bom, aqui eu coloquei, um simples resumo das formas afirmativa, negativa e interrogativa no present perfect. Quem estudou comigo no começo do bimestre, dos meus alunos, do nono ano, vocês sabem disso, vocês já viram isso. Eu já expliquei na sala de aula antes de começar a quarentena e eu já passei outra videoaula referente a esse conteúdo, uma videoaula pronta. Por isso que eu tô fazendo a videoaula com as minhas explicações, para que não fique nenhuma dúvida, e se ficar, vocês podem me perguntar. Então, o present perfect na afirmativa, nós vamos usar o sujeito, o verbo have ou has, verbo auxiliar e o particípio. Lembrando que o has é para he, she ou it, para quando o seu sujeito for he, she ou it, e o have é pro resto, certo? Para o resto dos sujeitos. Quando não for he, she ou it, você vai usar have. Quando for he, she ou it, você vai usar has. E o verbo aqui no particípio. O que é o tempo no particípio? Comer no particípio, comido. Dormir no particípio, dormido. Andar, andado. Falar, falado e assim por diante. Isso é no português. No inglês é a mesma coisa. Mas no inglês a gente vai lembrar dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Os verbos regulares no particípio vão vir com ed. Os verbos irregulares no particípio, nós temos que lembrar da forma deles. Então, no tempo em inglês, nós temos dois tipos de verbos irregulares. Os verbos no passado e os verbos no particípio, né? Por isso que é um pouco complicado, porque a gente tem que lembrar aí de como é a forma desses verbos no passado e no particípio, beleza? Como que eu sei se o verbo é regular ou se o verbo é irregular? Eu tenho que decorar. Como que eu sei qual é o passado de um verbo irregular? Eu tenho que decorar também.
certo? Já dos verbos regulares, não. Você sabe que ele é regular, você vai lá e coloca um ED, no fim dele ele já tá no particípio ou no passado. Então, a forma negativa, né? A gente vai usar a mesma coisa, sujeito, o verbo have ou has, mais o not. Vamos voltar ali em cima que eu esqueci de falar da frase. I have tried sushi before. I have tried sushi before. Eu já experimentei, né? Eu experimentei sushi. Eu já comi sushi. Não importa quando, né? Quando que eu experimentei. O que importa é que eu comi. Por isso que eu tô usando o present perfect. Então, ó. Sujeito I, eu, de quem eu tô falando. Verbo have. Por que have? Porque pra I a gente usa have. Se fosse he aqui, seria he has tried. She has tried. It has tried. Mas como é I, se fosse you seria have. Se fosse they seria have. Se fosse we seria have. Então tem que lembrar disso também. O verbo no particípio, o verbo try, experimentar. No particípio ele vem com ed, porque ele é regular, certo? Então eu tiro o y, try vem com y, né? O verbo tentar. Experimentar. Como ele tá no particípio, eu tiro o y e coloco o iad. E o complemento, sushi before. Eu já experimentei sushi. Eu já comi sushi. Forma negativa, sujeito, mais o have ou has, mais o not, mais o verbo no particípio. Aqui a gente só vai acrescentar o not. Então, eu não comi sushi. Nunca comi sushi, eu não comi sushi antes, eu não experimentei sushi. Então, ó, sujeito I, verbo have, normal pra I, né? Have, se fosse she seria has, enfim. Not tried. Também continua no particípio verbo, ok? Ele vai continuar aqui, diferente do simple past, que a gente troca. Ele vai voltar pro normal. Aqui não. Aqui na negativa e na interrogativa vai ser no particípio. E o complemento, beleza? Na interrogativa vai trocar. Lembra, sempre em inglês a gente troca o sujeito com o verbo auxiliar. No caso, o verbo auxiliar aqui é have ou has. Agora, aqui na pergunta, ele vai vir no começo. E depois vai vir o sujeito. Então, have ou has, mais o sujeito, mais o verbo no particípio. Have you tried sushi before? Você já comeu sushi antes? Você comeu, experimentou sushi, certo? Então, have, porque o sujeito é you. Ok? Se fosse she, aqui seria has. Se fosse he, seria has. Se fosse it, seria has. Mas como é you, vai ser have, certo? Aqui. Tem algumas abreviações que eu coloquei, deixa eu passar pra cá. Podemos abreviar os pronomes com has ou have. Então, os pronomes são I, you, he, she, it, we, you e they. Quem não sabe isso daí, pelo amor de Deus, vai procurar agora quais são os pronomes em inglês, porque vocês aprendem desde lá do 5º aninho. Então tem que saber, beleza? I é eu, you, você e assim por diante. Então eu posso abreviar esses pronomes, certo? Pronome com has ou have. Se for o nome, se for Maria, não dá pra abreviar. Mas se for she, que é ela, posso abreviar. Certo? She é o pronome, Maria é o substantivo. Troquei o pronome pelo substantivo, posso abreviar. Então, aqui, I have vai virar I, tracinho, V, I've. Ok? Então, a gente tira esse H e esse A, vira I've. He has, abreviando, vira his. Certo? Por isso que muita gente confunde na hora, porque o his também pode ser abreviação do verbo to be is. Mas aqui dá pra você saber se você olhar pro resto da frase. Se tiver um verbo no particípio, não vai ser verbo to be, vai ser a abreviação do has mesmo, ok? Então, I have vira I've, you have, you've, we have, we've, they have, they've, e assim por diante. He has, his, she has, se abrevia, tira o H e o A também, vai ser she's, it has, its, e assim por diante. E na forma negativa, nós podemos abreviar o have ou has com not. Então, você escolhe, você não pode abreviar as duas coisas, não dá pra você abreviar esse I have com not, por exemplo, você fazer essas duas abreviações. Ou você abrevia o pronome com o verbo, ou você abrevia o verbo com not. Então, have not vira haven't, has not vira hasn't. Geralmente a gente abrevia assim, certo? Porque é mais fácil de falar. Então, I haven't tried sushi before. I haven't. Ou she hasn't tried sushi before. Ela não comeu sushi, ela nunca comeu sushi, certo? I haven't traveled to Orlando. Eu nunca viajei para Orlando. I haven't eaten Japanese food. Eu nunca comi comida japonesa. Ou she hasn't eaten Japanese food, certo? Então,
Depende do que você quer fazer na frase. Mas geralmente em formas negativas a gente abrevia esse have not e esse has not, ok? Beleza, aqui. Vou ler aqui, depois eu passo. Para esse tempo verbal, usamos o past participle. Como eu já falei, nós vamos usar o particípio dos verbos. Particípio é o verbo que termina com DO no português. Andado, comido, dormido, bebido, falado e assim por diante, ok? Para os verbos regulares, a gente usa o ED para passar o verbo para o particípio. Para os verbos irregulares, nós temos que decorar a forma, certo? Então, work. Work, trabalhar. Trabalhado, worked, porque ele é um verbo regular. Então, eu ponho o ED. Eat, comer. Não é eated. A gente não pode colocar ED, porque ele não é verbo regular, ele é um verbo irregular. Como que eu sei disso? Decorando. Então, tem que decorar. Certo? Tem que saber. Não tem uma regra para você saber, não, eu olhei para esse verbo, eu sei que ele é um verbo regular ou irregular. Não, a gente precisa decorar. Então, os verbos irregulares, nós precisamos decorar as formas dele no passado. Eu sei que passado, particípio, aliás, né? Particípio e passado a gente tem que decorar. Particípio do verbo eat é eaten. Particípio do verbo falar, que é speak, é spoken. Particípio do verbo cair, que é fall, fallen. E assim por diante. Certo? Nós temos que decorar. Particípio do verbo say, que é dizer, said, e assim por diante. Particípio de like, que é gostar, liked, gostado, porque ele é regular, então eu só ponho um ED. Ok? Então, exemplo. She has organized the house. She has organized the house, ela organizou a casa. Ela arrumou a casa. O verbo organize é um verbo regular. Como ele é um verbo regular, eu vou colocar ED. Como já tem E, não preciso dobrar o E, né? Isso é, obviamente, a gente não precisa colocar dois Es. Só coloquei o D mesmo, então ele foi pro particípio. Ela, se a gente fosse traduzir literalmente, ela tem, has organized, organizado a casa. Lembrando do particípio, organizado. Aqui, então, é o sujeito, o verbo has porque é she, e o verbo no particípio, o complemento, que é a casa. We have watched a lot of movies in this quarantine. É verdade isso. Nós assistimos muitos filmes nessa quarentena. O verbo watch é um verbo regular. Eu coloquei ED nele para ele ir para o passado. Nós temos assistido, ok? We é nós. Verbo principal, aliás, verbo auxiliar para we é have, ok? Aqui em cima era has porque é she. We é have. Então, nós temos assistido. I have been to the USA. Eu tenho estado, eu fui, né? Eu tenho estado. Tá vendo que fica estranho traduzir assim? Eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fui para lá. Alguma vez na minha vida eu já fui. Então, eu fui para os Estados Unidos. Verbo be, no caso a gente usa aqui de estar ou de ir, né? O verbo be é um verbo irregular. Ou seja, o particípio de be não é bid, com ED igual esses aqui, porque ele é irregular. Não posso colocar ED. Então, eu preciso saber o particípio dele. Como que eu sei? Decorando. Eu sei que o particípio do verbo to be é been, ok? Eu decorei isso. Então, particípio aqui, o verbo é have, o auxiliar é have porque o sujeito é I. Se fosse she, he ou it, seria has aqui. Mary has bought a new car. Mary has bought. Bought é o... Passar para colocar aqui para cima. A Mary comprou um carro novo. Eu sei que ela comprou, não sei quando, mas ela comprou. O buy é um verbo irregular, então não é buyed com ED, igual esses aqui, porque ele é irregular. Ou seja, ele vai ter a sua própria forma. Qual que é a forma de buy no passado? Bought. Eu decorei isso, ok? Então, eu vou passar depois uma lista para vocês fazerem dos verbos irregulares, para vocês colocarem o particípio de todos os verbos regulares aí. Tranquilo? Aqui também nós temos mais algumas coisinhas. Calma aí. Nós usamos no Present Perfect algumas expressões. Essas expressões a gente chama de advérbios, ok? Primeiro, nós vamos falar do ever e do never, ok? Ever e never. O ever, ele é usado para um momento, eu quero fazer uma pergunta. Primeiro ele é usado para pergunta. E eu quero fazer uma pergunta sabendo se a pessoa ela já
fez algo, já fez algo, alguma vez fez algo. Então, vamos supor que eu queira perguntar para Maria se ela já foi para os Estados Unidos. Eu vou usar a palavrinha ever para falar, você já foi para os Estados Unidos? Então, vai ficar, have you ever been to the United States? Have you ever been to USA? Have you ever been? Have you ever eaten Japanese food? Você já comeu comida japonesa? Have you ever tried sushi? Você já comeu, você já experimentou sushi? Então, esse ever ele significa já. Exemplo. Have you ever been to England? Have you ever been to England? Você já foi para a Inglaterra? Have you ever been to England? Onde que eu vou colocar esse ever? A posição dele é antes do verbo no particípio. Qual que é o verbo no particípio aqui? O verbo no particípio é o been, lembrando lá do verbo to be, certo? Então, eu vou pôr o ever antes dele. Lembrando da forma para perguntar, sempre o have no começo, ou has, depende do sujeito. O sujeito, quando eu quero usar um desses advérbios aqui, eu vou usar ele depois do sujeito e antes do verbo no particípio. Então, ele vai ficar entre o sujeito, que é you, e entre o verbo no particípio. Então, have you ever been to England? Você já esteve na Inglaterra? Ou outro exemplo, com o she no sujeito. Para fazer pergunta, have ou has no começo, depois o sujeito, has she. Como eu quero usar o já para perguntar, eu vou usar esse ever depois do sujeito e antes do verbo no particípio, entre o sujeito e entre o verbo no particípio. Então, has she ever eaten Japanese food ou eaten? Eaten é o particípio do verbo eat, comer. Ela já tem comido, ela já comeu, né, comida japonesa? Certo? Então, ever é para fazer pergunta, para perguntar se alguém já fez algo, se alguma vez a pessoa já fez algo, se ela teve alguma experiência, ok? E o never, ele significa nunca. Então, o nunca, ele é um advérbio para quando você quer falar sobre uma situação que nunca aconteceu. Então, ele é usado para o que nunca aconteceu antes do agora, né? Nunca aconteceu anteriormente. E ele vem na mesma coisa, na mesma posição que o ever. Ele vem antes do verbo no particípio e depois do verbo aqui principal. No caso, não é mais depois do sujeito, porque não é pergunta, né? Então, aqui, sujeito, né? Porque é uma afirmativa. Have ou has, como aqui eu vou usar have. Never e o verbo no particípio. Então, ele sempre vai vir antes do particípio. Geralmente, essas expressões, elas vêm antes do verbo no particípio, ok? A maioria delas. Então, I have never been to England. Então, eu pergunto pra você, vamos voltar lá na pergunta. Have you ever been to England? Você já foi pra Inglaterra? Você vai me responder. I have never been to England. Eu nunca fui pra Inglaterra. Se você nunca tiver ido, claro, né? Outra pergunta. Has she ever eaten Japanese food? Ela já comeu comida japonesa? Resposta. Ela nunca comeu. She has never eaten Japanese food. Então, é o sujeito, o verbo has ou have. O never e verbo no particípio. Lembrando que esse never e o ever e never, eles sempre vão vir antes do verbo no particípio. Então, ela nunca comeu comida japonesa. Beleza? O since significa desde. Ele é usado quando eu quero dar uma data. Eu quero falar quando que aconteceu essa ação. E lembra que eu falei que não é obrigatório colocar nesse tempo verbal, mas você pode colocar. E para isso a gente vai usar o since e o for, certo? O since e o for aqui. Since, ele é usado para quando eu quero definir de onde que começou a ação, quando que começou ela. Ok? Então, exemplo. I've, lembra da abreviação I have, vira I've, studied, verbo regular, coloquei AD, English since 2004. Eu tenho estudado inglês desde 2004. Eu estudo inglês desde 2004. Tá vendo o que já mudou? Se eu falar eu estudei inglês desde 2004, fica estranho. Significa que a ação ela ainda tá acontecendo. Eu tenho estudado inglês desde 2004. Certo? Tenho estudado, continua. E aqui eu usei o since, por quê? Porque eu tô falando desde. Ele significa desde. Então, desde 2004 é o ponto de partida, quando que começou essa ação, ok? Quando começou? Desde 2004. We have known each other since 2000. A abreviação we have, certo? We've. Known é o particípio do verbo know, conhecer. Nós temos nos conhecido, nós nos conhecemos desde 2000, desde o ano 2000. They have been together since January. Abreviei de novo, they have, certo? They've been
estado, particípio do verbo to be, eles estão juntos, together, desde janeiro. Ok? Então, onde que começou? Quando que eles começaram a ficar juntos? Em janeiro. Quando que a gente começou a se conhecer? Em 2000? Quando que a gente começou a estudar inglês? Desde 2004. Em 2004. Então, desde é para quando você coloca quando que a ação começou. Certo? O outro é o for. O for, ele é usado não para falar de quando, o ano ou a época que começou a ação, mas por quanto tempo essa ação ela tá durando, por quanto tempo ela tem acontecido. Então, olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho estudado inglês desde 2004, a gente tá em 2020, certo? Então, tem... Aqui eu coloquei 6 anos, mas vamos supor que seja 16 anos, né? Porque 2020 menos 2004 são 16 anos. Se eu comecei a estudar em 2004, eu tenho estudado por quantos anos? 16 anos, certo? Então, I have studied English for 16 years. For 16 years, por 16 anos, e não desde 16 anos, certo? Então, eu tenho estudado inglês por 16 anos. É a quantidade de tempo que essa ação ela está durando, certo? Por 16 anos. Eu não quero mais dizer quando que ela começou, mas sim quanto tempo ela dura. Então, olha a diferença. Outra frase, nós tínhamos escrito We have known each other since 2000. Nós nos conhecemos desde 2000. Como a gente está em 2020, tem 20 anos que eu conheço, né, que a gente se conhece. Então, ó, We have known each other for 20 years. Nós temos nos conhecido por 20 anos. Por 20 anos. Eu não falei que começou em 2000, mas eu falei que a gente se conhece por 20 anos. É a duração dessa ação, quanto tempo ela dura. E o outro exemplo era They have been together since January. Janeiro desse mês, desse ano, né? Então, eles estão juntos desde janeiro. A gente está em março, então tem 3 meses, certo? Ou seja, eles estão juntos por 3 meses. They have been together for 3 months. Eles estão juntos por 3 meses. Então, o since é desde para quando você coloca quando que começou a ação. E o for é por, quando você quer dizer por quanto tempo essa ação dura. Certo? Gente, é isso. Eu vou passar atividades, né? Para vocês treinarem esse ever, never e esse since for. Ficou alguma dúvida? Manda no WhatsApp para que é meu aluno. E é isso. Bye, bye. See you soon.